Bom, essa parada do Rafinha tá dando muito o que falar nas redes, né? De que ele estaria com problemas financeiros, e que estaria louco para ser negociado com o Al Hilal, que ele vai ganhar rios de dinheiro, e que ele também estaria com problemas pessoais, por isso não estaria atuando bem na seleção brasileira. Eu quero saber até a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês, sei lá, acreditam nisso. Eu particularmente eu tenho as minhas opiniões. E eu quero falar um pouquinho também da provável escalação da seleção sem o Rafinha. O Rafinha está cotado para voltar apenas nas oitavas de finais ou nas quartas, se o Brasil chegar até lá. Mas por enquanto, o Rafinha não vai ser cortado, até porque não tem como. Não tem como substituir. Se cortar o Rafinha, ele fica fora da Copa do Mundo e o Brasil fica com um jogador a menos. Porque só pode trocar 24 horas antes da estreia do Brasil, da estreia da seleção na Copa do Mundo, ou se algum goleiro se lesionar, aí tem essa questão de goleiros que pode ser trocada, mas jogador de linha não pode. Se a CBF optar por cortar o Rafinha, vai cortar e vai ficar sem um jogador, vai ficar com um jogador a menos. Mas pra gente iniciar aqui, deixa eu colocar primeiramente no vídeo do velho Vamp, que é ele que passou aqui a informação inicial, não sei se foi ele, porque eu não assisti o vídeo, confesso pra vocês que esses assuntos me interessam muito pouco, né? Mas, como a galera tá comentando muito, eu quero ouvir aqui com vocês. Bora dar uma olhadinha no que disse o velho Vamp. Deixa eu colocar pra vocês. Pera aí. Será se tá o coisa no áudio aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não tá aparecendo aí pra vocês, né? Deixa eu pausar aqui o vídeo e já volto. Bom, galera, eu acho que eu ajeitei aqui. Bora lá ver o que o Vampeta falou. Eu tive um problema técnico aqui, mas como eu tô no OBS, é mais tranquilo de resolver. Tá aí a informação do velho Vamp. O Rafinha tá com problema sério familiar, financeiro também, e que ele também tá rezando pra ver se ele vai pro Al Hilal. Eita, eita. Ele tá com essa dificuldade também. Financeiro, É. cara. Tem um problema de Se o família. Rafinha tá com problema financeiro, imagina nós, hein? Não, é mesmo, imagina nós. Tem um problema de família sério, financeiro, dentro da família, mal distribuído, e que ele tá rezando também pra ir pro Al Hilal, como o Barcelona também tá rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que o Calais tá falando. Então o que chegou até mim, de gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol, me contou isso tem 3 dias. Aí eu fiz a mesma pergunta. Pô, se o Rafinha tá com problema financeiro e nós, os pobres mortais, estamos como? A gente teve um problema muito sério de família. Então agora, o que o Calais ali falou, então vem eu fiquei na dúvida, né? Ela falou pra mim, é um cara sério e também tem família que joga lá na Espanha. Então acho que isso aí tá influenciando muito ele dentro de campo, então. A cabeça dele fora do Também lugar. tem um problema sério familiar mesmo de financeiro. Ele tá contando com a saída pro Al Hilal, pra dar uma reviravolta e o Barcelona, então é verdade. O Rafinha tá com problema Então tá aí, tá a informação do Vampeta. Segundo o Vampeta, problemas familiares e financeiros vêm pesando para o Rafinha ter o desempenho abaixo na seleção. O ex-jogador e agora comentarista comentou que o Barcelona deseja vender o jogador, que eu já dei uma olhada por aí. Parece que o Barcelona desmentiu essa informação, não dizendo que o Vampeta passou a informação errada, claro. O Vampeta hoje é comentarista, ele tá passando a informação. Se o Barcelona desmentiu a informação, a gente tem que ver também, né, se o Barcelona também não quer se meter nessa questão, né? Nessa janela de transferências para o clube árabe. Então, o Vampeta, cara, máximo respeito aqui ao Vampeta, que passou a informação. Gosto muito dele, muito. Eu gosto muito das opiniões, assisto muito a Jovem Pan. E sobre essa questão de ser verdade ou não, isso aí não me interessa. O que interessa é que o Vampeta passou a informação, o Barcelona chegou a dizer que não é verdade, mas sobre as questões financeiras, o Barcelona não falou nada e disse que é o próprio Rafinha que tem que falar sobre isso. Então, é, aí já tem até inclusive aqui a matéria da ESPN, Copa 2026, Rafinha pode deixar a Copa para resolver vida pessoal, afirma Morelli. Ou seja, a ESPN não, galera, a informação do Metrópolis, ou seja, um outro veículo diferente. Então tá aí o Rafinha.
Essa informação aqui, ó, o Departamento Médico da CBF avalia que há tempo suficiente para a recuperação de Rafinha, que ainda pode disputar a Copa do Mundo dependendo do avanço do Brasil. A expectativa mais realista é que ele fique disponível a partir das quartas de finais, meados de julho, embora exista a possibilidade de retorno já nas oitavas. Ou seja, ele pode retornar nas quartas, mas tem que ver se o Brasil vai chegar até lá. Mas o Brasil costuma chegar nas quartas de finais de todas as Copas, inclusive é uma barreira, né, do Brasil passar pelas quartas. A última vez, desde a Copa de 2002, quando foi campeão, foi justamente em 2014, aqui no Brasil, com o Filipão, que foi justamente o técnico campeão do mundo em 2002, que o Brasil conseguiu passar das quartas, que foi para a semifinal. E aí, galera, eu quero trazer uma imagem aqui do Rafinha para vocês. Gente, o Rafinha, eu não sei, cara, eu acompanho o Rafinha no Barcelona. Acompanho bastante futebol europeu, muito mesmo. E o semblante do Rafinha tá muito estranho esses tempos. Nas transmissões, sabe, quando ele vai dar entrevista, sabe, um olhar fundo, alguma coisa não tá legal. Muita gente até disse que ele teve uma crise de pânico no jogo contra o Haiti, que ele acabou saindo, né? Pode ser também, pode ser que ele tenha sentido, mas acontece que o Rafinha, ele tá com um semblante diferente, assim, cara. Ele não tava com esse semblante quando ele jogava pelo Barcelona. Um olhar assim meio fundo, sabe? Tá com a. Parece que tá com aquela angústia da pressão que vem sofrendo na seleção. Eu sei que a gente fala assim, pô, jogador de futebol ganha milhões, ganha trilhões, é isso, é aquilo. Beleza, concordo plenamente. Só que, cara, jogador de futebol não deixa de ser um ser humano. Não deixa de ser um ser humano como nós. E os caras sentem também, né? A pressão e tudo, né? Não é mimimi. Eu sei que tem gente que vai chegar aqui nos comentários e dizer, ah, mimimi. Mas assim, o cara sente, pô. Tu vai, tu vai obrigar o cara a não sentir as coisas? O cara sente, às vezes o cara tá lidando com uma pressão absurda, não sei até que ponto e nem quero saber se ele tá com algum problema financeiro dentro de casa com sua família. Ele tem que resolver seus problemas, isso não é algo que eu acredito no jornalismo, né? Eu não tô fazendo isso aqui nesse vídeo, eu tô contando aqui sabe, uma linha do tempo aqui para vocês, o que pode estar ocasionando essa situação do Rafinha na seleção brasileira. E dizer que, apesar de eu não gostar de ficar falando se o cara tá com problema financeiro ou não, se o cara tá com problema familiar ou não, mas não tem jeito, cara. Acaba chegando dentro de campo, o cara não tá bem. É igual o Gabriel Brazão do Santos, por exemplo, o pai dele acabou falecendo. Isso ocasionou na queda de desempenho dele dentro do Santos. O cara é um ser humano como qualquer outro. Se ele não tá rendendo, alguma coisa tá acontecendo. E eu já até comentei aqui em vídeos lá no Jardim que o Rafinha é um cara que eu acho que ainda mais jogou melhor ainda pela seleção brasileira no ciclo. Tudo bem, partidas relâmpagos ali, mas o Rafinha ainda, pô, o Rafinha, a galera ainda, né, ainda gostava ainda das atuações dele. Mas enfim, tá aí supostamente uma situação que possa estar desempenhando na baixa do Rafinha na seleção brasileira. E meu irmão, espero que dê tudo certo pra ele, que ele se resolva, que ele fique bem e que, sei lá, possa voltar aí pra ajudar o Brasil na Copa do Mundo. Vamos falar o que interessa? A provável escalação da seleção brasileira sem o Rafinha, né? O Ryan seria essa peça aqui pela direita, o que é muito estranho, né? Porque o Luiz Henrique, por exemplo, é o cara que queria substituir o Rafinha, né? De fato, eu acho que o titular seria o Estevão, mas como o Estevão tá lesionado, aí o Rafinha assumiu aquela posição. O Rafinha estava jogando mais por dentro, como camisa 10. é, e o Rafinha se lesionou agora a gente tem que ver quem que o Ancelotti vai colocar naquele lado. O Ryan, por exemplo. Eu achei que o Ryan entraria melhor contra o Haiti. É claro, ah, por causa de um jogo, a gente tem essa mania aqui no Brasil. O cara não jogou um jogo bem, é descartável e tudo. Por isso que o Ancelotti não coloca o Endrick. Porque ele sabe os canalhas que existem no futebol. Muita gente
Se o cara não jogar bem contra o Haiti, vai queimar o cara. O Endrick entrou contra o Haiti, fez um gol que foi anulado ali, mas, pô, não foi aquela atuação brilhante, né? Até porque o Endrick é cobrado muito coletivamente, taticamente pelos seus treinadores, e não sei até que ponto isso pode prejudicar ou não no futebol dele, né? Se ele gosta daquele futebol leve, solto, e não aquele futebol tático preso, né? Mas enfim, com a saída do Rafinha, que eu até acho que nem volta para essa Copa, ele pode até voltar, mas o Brasil vai ter que encontrar outras soluções sem o Rafinha, porque se ele volta numas quartas, ele já vai voltar praticamente sem ritmo, né? Com quase o quê? 20 dias parado. Enfim, então, eu acho que o Rafinha tá fora da Copa do Mundo. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, é, Bruno Guimarães, Paquetá, Casemiro, Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Quem que vocês preferem? Deixa aqui nos comentários. Tem ali pelo lado direito tem o Luiz Henrique, tem o Endrick que pode fazer essa função também, ele faz isso muito bem. Ele já fez no Real Madrid, inclusive com o próprio Ancelotti, e faz essa função muito bem, mais como segundo atacante lá pelo Lyon. Mas eu acho que o Ancelotti não vai colocar o Endrick, não vai. A ideia é, o Matheus Cunha já vai ser titular, não tem jeito, não vai sair do time. A ideia é o Matheus Cunha cair um pouco mais aqui para trás, né? O Casemiro ficaria aqui como primeiro volante fixo. Aí o Bruno Guimarães e o Paquetá fariam a dupla de meia aqui. O Bruno Guimarães aqui, Lucas Paquetá aqui, ou vice-versa. E o Matheus Cunha, além de 9, ele viria aqui para ficar atrás dos atacantes, igual o Bellingham fez em 2024 lá no Real Madrid, lembra? Vinícius Júnior e Rodrigo sem centroavante. Por isso que o Bellingham, inclusive, fez muitos gols, porque estava fazendo essa função. Então o Matheus Cunha naturalmente vai fazer essa função aqui. Ele não vai ficar preso como nova, ele vai voltar um pouco, vai ficar aqui no meio. E acho que seria interessante, sim, se o Endrick fosse titular ao lado do Vinícius Júnior. Dois jogadores que o Vinícius Júnior já tem um comportamento tático melhor, mas o Vinícius Júnior também é aquele cara que gosta do improviso, gosta da individualidade, gosta de, sabe, do um contra um pelo lado esquerdo. E eu acho que seria muito interessante para o Brasil ter o Vinícius Júnior fazendo essa função do lado esquerdo e o Endrick fazendo pelo lado direito. E o Matheus Cunha caindo como 9 e flutuando no meio deles dois, né? Tentando fazer construção tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Então, a gente tem que entender como que vai ser. Ao longo da semana, com certeza, os nossos queridos colegas da imprensa vão ver direitinho nos treinamentos quem que possa substituir o Rafinha. Se é o Ryan, se é o Endrick, se é o próprio Luiz Henrique, que é o cara que estava ali na fila para poder jogar. Não sei se contra o Haiti o Ancelotti colocou o Ryan para fazer um teste, né, pô, contra o Haiti e tal. Não precisa tá colocando Luiz Henrique. Deixa eu ver como é que o Ryan entra, quero entender um pouco melhor do Ryan. Então, pode ser que ele tenha feito isso, mas enfim, essa é a provável escalação do Brasil. Acho que talvez o Luiz Henrique ganhe a posição ali pelo lado direito. E vamos ver como que o Brasil se comporta daqui para frente. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pelo acesso de todos. Tamo junto, um abração. Fui.